maravilhosa nós sentimos de Deus aqui. Todo mundo disse, né? O último domingo do ano foi um ano de bênção na sua vida? Foi um ano de provisão de Deus, Deus suprindo as necessidades. Assim foi na minha vida. E eu conhecendo vocês, eu sei que Deus também supriu as suas necessidades, nos abençoou com a sua mão. E mais do que tudo, com a sua presença. Quantos tiveram muita presença de Deus em 2024? Foi um ano marcado, né? Um ano marcado. E eu tenho certeza que 2025 está para iniciar. Eu sempre gosto de pregar essas mensagens nos cultos de fim de ano, sabe? Mensagens que nos faz refletir, nos faz pensar no que está para vir. O pastor Paulo disse aqui, um novo governo, né? Está chegando e muitas possibilidades de melhoras para os imigrantes, para todo mundo, na verdade, economia, e nós aguardamos. Mas, ainda que tudo isso esteja acontecendo, não podemos esquecer jamais que Deus já está cuidando de você e garante cuidar de você em 2025. Você não está sozinho, o povo de Deus é diferente. Nós temos um Pai. E na escola dominical, durante esse último trimestre, nós estudamos sobre as promessas de Deus. E que coisas maravilhosas nós aprendemos. Coisas que já sabíamos, mas é bom refletir, ler novamente, aprender, né? Outras coisas que ainda nós não conhecíamos, mas existem tantas ricas promessas para a igreja do Senhor. E você precisa ser grato a Deus. Deus tem cuidado de nós em 2024 e promete cuidar de nós todos os dias. Ele não nos deixará só. Amém? Vamos rapidamente abrir nossas Bíblias. Em João, Evangelho que escreveu João, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. Na medida que você for encontrando, coloque sobre os seus pés. Nós vamos fazer essa leitura para dar início a esta mensagem. Eu peço a Deus que Ele fale ao seu coração, como falou ao meu coração. Eu tenho certeza que Ele vai falar. João capítulo 4, versículo 23, você encontrou? Diga amém. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Estamos agora, Deus, diante de um texto da tua palavra e confesso, Senhor, o Senhor fala à tua igreja. Eu não posso, eu não tenho, meu Deus, o que passar para teus filhos nesta manhã, mas o Senhor tem uma palavra, uma mensagem poderosa para tocar vidas aqui nesta manhã. Usa a minha vida apenas como instrumento para a glória do teu nome. Seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação feita a ti. Meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tomai seus assentos. Como eu disse antes, é o fim de um ano e, obviamente, ao findar um ano, começa-se um outro ano. E nós hoje aprendemos que nosso Deus, nós estudamos a lição de escola dominical, quem não veio perdeu, que o Deus que nós servimos, Ele é onipotente, repita comigo, onipotente, onipresente e onisciente. Isso para você e para mim precisa falar muito, porque imagina o Deus que você escolheu servir, é esse Deus que tem todo o poder em suas mãos. É um Deus que tudo sabe, nada foge do seu entendimento. Olha, nós somos limitados e nosso Deus é sem limites naquilo que Ele sabe, naquilo que Ele pode. E onipresente significa que Ele está aqui hoje com você. E na hora que você louvava a Deus, Deus estava aqui recebendo o louvor, a adoração. E nós falamos um pouco também sobre o livre-arbítrio que temos. Você só está aqui hoje porque você escolheu. Simples. É uma escolha que nós fazemos todos os dias de continuar servindo a esse Deus. Enquanto outros buscam fazer outras coisas, você escolheu vir à casa do Senhor para servir a Deus. E aí está o louvor, e aí está a adoração. Porque nós não fomos forçados a vir a este lugar para oferecer um culto.
E eu espero em Deus que assim foi durante 2024, todos os dias que você serviu ao Senhor, foi porque você tem uma necessidade dentro de você, porque Deus aqui coloca isso em nós. Todo ser humano tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Então, quando nós buscamos a Deus, nós estamos buscando preencher este vazio. No caso da igreja, nós estamos preenchidos. Jesus já habita em nossos corações. Posso ouvir um amém? Jesus habita em nós. Então, nós oferecemos este culto. Mas o ser humano, por si, ele precisa adorar, servir a Deus de uma forma ou de outra. Mas ele não consegue vir à igreja, não consegue servir a Deus. Ele preenche com outras coisas que não é o suficiente. Mas em 2024, eu conheço os rostos de vocês, e vocês estiveram aqui buscando a presença de Deus, servindo a Deus com alegria. E Deus tem muitas coisas que fazer em nossas vidas. As suas promessas estão de pé, elas não caem por terra. E a findar este ano, eu gostaria de fazer uma pergunta, talvez a pergunta mais difícil, ainda que parecendo simples, poderia ser talvez a pergunta mais difícil para se responder sobre 2024. Essa pergunta é: como está a sua vida com Deus mesmo? Como está? Ah, pastor, mas eu venho à igreja. Mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando como está a sua vida com Deus. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vir à igreja é buscar, é uma forma de buscar a Deus. Ler a palavra de Deus é uma forma de buscar a presença de Deus, conhecer da vontade de Deus. Na oração é falar com Deus, é buscar estar perto de Deus. Na oração é falar com Deus, só fala com Deus quem tem intimidade, quem tem comunhão. Porque senão nem oração é uma reza. Os religiosos também fazem isso. E a pergunta é essa: como está a sua vida com Deus? Ainda que parece ser fácil, não é tão fácil. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Eu vou ler com você. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e preservavam os outros, e desprezavam, Dois homens subiram ao templo, ora, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Veja o que Jesus disse: digo-vos, pois, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Veja bem, a pergunta é: como está a sua vida com Deus? Mas pastor, esta pergunta é um pouco estranha, porque eu estou na igreja, mas também estava o fariseu. Pastor, eu dou meu dízimo de tudo. Não fazia isso o fariseu? E veja o que Jesus vai dizer: que um foi ouvido e o outro não foi ouvido, não foi respondido. Por isso é uma pergunta um pouco difícil, porque não basta chegar à igreja. Talvez 2024 foram marcados por dias que você veio à igreja, mas estão distraídos, que não participou do culto. O culto não é para ser assistido, mas sim para uma participação. Como é isso, pastor? É um momento de devoção, um momento de uma busca, é um momento de uma entrega. Tudo isso é culto. Mas se entrarmos aqui simplesmente porque é um domingo mais, será que isso não é religiosidade? O fariseu, talvez, se tivesse um troféu, alguma placa para receber de religiosidade, talvez ele merecia. Mas no tocante à presença de Deus, comunhão com Deus, andar com Deus, ter intimidade com Deus, é mais do que vir ao culto.
é mais do que participar da escola bíblica dominical. A presença de Deus, nós não temos aqui, nós temos ela aqui. Nós precisamos trazê-la para o culto. Nós precisamos vir com Deus, o nosso coração de verdade é dedicado a Ele, como uma oferta mesmo, como um sacrifício mesmo. Fazer a vontade de Deus, servir a Deus com alegria, com gozo, com vontade, não forçado. Porque se fizermos diferente, estamos forçando. Estamos oferecendo algo qualquer. Lembra de ofertas que foram oferecidas a Deus? A de Caim e de Abel está um exemplo perfeito. Uma é recebida, a outra não é recebida. E quando nós ofertamos a Deus um culto racional, Deus recebe. Qual é a condição? O que você tem para oferecer a Deus? Pastor, mas que mensagem para findar o ano? Lógico, nós estamos começando um novo ano. E se foi diferente na sua vida, a minha oração é que isso melhore, que isso mude para um 2025 diferente. Ah, pastor, mas foi um ano marcado de muitas bênçãos. Irmãos, isso é Deus, a sua imensa misericórdia. Deus é misericordioso. Ele nos abençoa. O fariseu estava ali, pensando estar 100%. Na mensagem, o texto vai dizer que ele não estava, ele não foi nem ouvido. A nossa preocupação precisa estar: como que está o meu culto? Faça essa pergunta para você: como está o meu culto a Deus? E muitas vezes pensamos, já porque estamos na igreja, já sou crente há tantos anos, ser crente, servir a Deus, é uma atitude do dia. Precisa ser fresco como o pão da manhã, aquele pão que você compra fresquinho, que é gostoso, vale a pena ir chegar cedo na padaria e pegar aquele pão, porque você vai saborear algo bom. Não um pão dormido de muitos dias. Então a nossa fé em Deus, o servir ao Senhor, cada manhã precisamos levantar, acordar e dizer: Senhor, obrigado por esse dia. É mais uma oportunidade que o Senhor me está dando para te servir. Pois Ele é tudo para nós. 2025 promete grandes bênçãos, grandes riquezas, coisas maravilhosas para o seu povo, para a igreja. Por quê? A Bíblia já está dizendo. Eu não estou profetizando aqui de olhos fechados. Não, com os olhos abertos eu digo para você. Deus tem grandes coisas para a sua vida em 2025. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida em 2025. E para vocês, Deus tem grandes, maravilhosas, ricas promessas que são infalíveis, como nós estudamos hoje na escola dominical. Basta você ser a igreja. Basta você cultuar a Deus de verdade. Basta você ter prazer em Deus. Todas as bênçãos acerca de Deus está completamente relacionada a qual a distância que estamos de Deus. Veja o que diz em Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Como foi 2024 e como vocês pensam que deve ser o 2025? Ah, pastor, eu preciso me aproximar mais. Porque facilmente nós deixamos de ser espirituais, deixamos de ser pessoas que têm comunhão com Deus para ser apenas religiosos. Porque pode muito bem estar apertado um botão nas suas costas, se tivéssemos um botão de crente. Agora, apertaram o meu botão de sou crente, então agora eu estou crente, eu não preciso fazer mais nada, eu sou crente, eu vou à igreja. E nós, na verdade, estamos aqui fazendo isso como se fosse robótico, de uma forma mecânica. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você busque a Ele, pois por isso fomos criados. Deus quer que você busque a Ele de uma livre e espontânea vontade, de ninguém forçado, mas de um desejo. Porque cada pessoa que é novo convertido, pessoas que estão em Deus, ela tem que ter a vontade, a sede de buscar a Deus, essa nova vida que nós recebemos, a ter as nossas vidas transformadas por Cristo. Precisa nascer em mim, em você, uma vontade de louvar a Deus. Não porque o pastor vai chamar a atenção se não for. Hoje muitas pessoas não estão aqui. Pessoas com problemas de garganta, gripados. Mas que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Em 2025, tantas coisas vão acontecer.
para tentar tirar o nosso foco. Veja bem, servir a Deus sempre será uma escolha sua, uma escolha minha. Nós sabemos que existe a predestinação, nós não somos predestinados a ser salvos. A salvação é para a igreja do Senhor, ela está predestinada a herdar o céu, enquanto o mundo está predestinado a ir para o inferno. Escolher ser igreja é a nossa parte. Escolher servir a Deus cabe a mim, cabe a você. E não necessariamente porque estamos aqui, vamos permanecer aqui sendo igreja. A palavra do Senhor nos diz que Ele vem buscar a igreja de dentro da igreja. Em outras palavras, nem todo mundo é igreja. Nós precisamos despertar. Servir a Deus como Ele merece. Ele nos deu o livre-arbítrio, a escolha. Cabe a mim, cabe a você fazer as escolhas certas. E toda a vida, quando nós lemos a palavra nas Escrituras, quando o homem se aproxima de Deus, ele é abençoado. Você é abençoado porque você se aproximou de Deus. E por que esta mensagem, pastor? Porque os dias são difíceis. Muitas distrações, muitas outras coisas que nós podemos estar fazendo em vez de vir à igreja. Em Mateus capítulo 24, versículo 12 e o 13 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não de poucos, mas de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja bem, não existe esse assunto de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não, não. Aquele que perseverar. E o que o pastor está dizendo hoje? Perseverança, persevere. 2025 vai começar. Persevere buscando a Deus. Não fique olhando para trás. O que passou, passou. Deus tem coisas novas para a sua vida, para esta igreja. Mas cabe a mim, cabe a você fazer diferente. Fazer mais, buscar mais de Deus. Porque a multiplicação da iniquidade está aí. Nós vivemos dias difíceis, onde o amor de muitos já se esfriou. Você pode dizer, eu creio que você poderia dizer que você conhece 1, 2, 3 pessoas, talvez, que já não servem ao Senhor. Serviam, mas hoje já escolheram não servir mais. Onde o amor se esfriou. Esse é o grande perigo da igreja. É o grande perigo que nós corremos como igreja, porque nós estamos no caminho. A pior coisa a acontecer conosco não é achar o caminho, nós já achamos o caminho, é perder o caminho. E eu conversava com os trabalhadores ontem, foi um dia corrido demais para mim. Nós reunimos com os trabalhadores, todo ano a gente faz, eu trago uma palavra, eu converso com eles de Jesus, fazemos um almoço, e é uma oportunidade que a gente acha, né? No dia do trabalho, estou correndo, trabalhando, a gente não tem como conversar muito. Convido sempre para a igreja, mas é sempre muito difícil vir à igreja. Mas ontem nós conversávamos. Eu falava um pouco para eles. Que existe 2 eternidades. Uma é com Deus e a outra não preciso nem dizer, né? É onde Deus não está. E você percebe o temor. E hoje a igreja está nos caminhos do Senhor. Nós estamos servindo a esse Deus. Somos herdeiros da promessa. Somos salvos em Cristo. Mas não podemos nunca esquecer que nosso adversário está buscando de qualquer maneira tirar-nos do caminho do Senhor. E eu falava para eles, falei assim, nós temos que buscar a Deus enquanto se pode achar. Porque chegará um dia onde Deus, já agora você não vai conseguir mais, já vai estar tarde demais. E não pense que você precisa estar muito velhinho para partir. Muitas pessoas não acordaram hoje. Estavam bem de saúde, nenhuma doença, partiram. Mas para a igreja, pastor, qual seria o alerta? É de manter a chama acesa. É de continuar perseverando, buscando a Deus, buscando mais de Deus, porque certamente o momento que nós paramos de buscar a Deus, nós vamos nos corromper. Tem pessoas que dizem, não preciso ir à igreja para cultuar a Deus. Isso é conversa de desviado. Considere-se desviado. Ah, pastor, mas é pesado demais esta palavra. Pode falar, fala que o pastor da sua igreja disse
que aquele que diz não precisa cultuar a Deus na igreja, já está desviado. A chama permanece acesa enquanto nós estivermos em comunhão com Deus e com os santos, a igreja do Senhor. Ah, pastor, mas se uma pessoa mora tão distante e não tem uma igreja próxima, seja sábio, lógico que não há problema em cultuar a Deus em casa, é a única forma. Mas você tendo uma igreja, e você é daqueles que pensam, eu não preciso nem de ouvir a palavra de Deus, porque você já te apertaram o botãozinho da salvação, e agora a vida é automática. Está desviado, está distante de Deus. A Bíblia fala que Abraão, ao ser chamado, ele se aproxima de Deus, ele é abençoado. Recebe a herança, a promessa, se cumpre na vida dele. Olha, 100 anos de idade, mas se cumpriu. Pode ser que na sua vida você tenha esperado em Deus muitos dias, 100 dias. Não vou dizer 100 anos. Você esperou, está esperando ainda. Fique firme, porque aquele que promete é justo, é fiel para cumprir na sua vida. Não vai faltar, não vai falhar, porque Ele é Deus. Nenhuma das palavras de Deus pode cair por terra sem que se cumpra. Isso envolve o ser Deus. Ele não mente, ele não muda de opinião, ele não se arrepende. Se ele prometeu, ainda que custe 100 anos, que tarde 100 anos, vai se cumprir como foi na vida deste homem. Teve Isaac na idade avançada, porque aconteceu? Porque foi prometido, e quem prometeu, cumpriu, porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Abraão torna-se pai de nações. Hoje nós somos descendentes de Abraão. Hoje nós estamos aqui porque Jesus, descendente de Abraão, das linhagens de Abraão, veio a este mundo e tomou o nosso lugar numa cruz, num madeiro. E hoje nós somos salvos em Cristo. Veja a importância de Abraão. Tudo porque se aproximou de Deus. Tudo porque não correu daquele plano, daquela ordem que Deus dá a ele. E veja bem que Deus dá uma promessa e depois traz uma condição. Nós somos herdeiros de uma rica e grande promessa, mas nós temos que permanecer firmes. 2025 vai começar e você vai dizer, eu sou filho da promessa. E os judeus, os hebreus da época, se gabavam, se orgulhavam de ser apenas filhos de Abraão, pastor Paulo. Mas não basta ser filho de Abraão. Precisamos perseverar em buscar a Deus. E nós que somos salvos em Cristo Jesus, precisamos perseverar cada dia. Não importa as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Nós precisamos permanecer firmes em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Israel, o povo, nação santa. Aquele povo escolhido por Deus, através de Abraão. Depois de Isaac, de Jacó. E agora esta nação está sendo prosperada, abençoada. Deus dá para ele leis e regras para servir a Deus. Recebe a lei do Senhor. Hoje nós temos a palavra de Deus. Isso aqui é um privilégio. Porque aqui nós podemos conhecer a vontade de Deus e como agradá-lo. Ah, pastor, mas aqui está todo o manual para nós servirmos a Deus. Nós temos aqui o que agrada a Deus e o que entristece o coração de Deus. Nós erramos porque somos ignorantes do conhecer a palavra de Deus. Porque se nós olhássemos e entendêssemos que isso aqui é a palavra de Deus, e nós vivêssemos esta palavra, nós alegraríamos certamente o coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Jacó, ao aproximar-se de Deus, teve seu nome mudado. De Jacó, suplantador, para aquele que lutou com Deus. Nós também tivemos o nosso nome mudado. Nós estávamos perdidos no mundo, hoje somos salvos. Nós estávamos longe, hoje estamos perto. Transformados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Tudo porque nós nos aproximamos de Deus. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores, igreja. Não há problema, não há dificuldade que possa nos separar do amor de Deus. Nós estamos guardados. E nós, como igreja do Senhor, quando nós buscamos a Deus, nós recebemos os mesmos milagres. Não foi assim na igreja primitiva? Esses homens buscaram a Deus em oração e não foram revestidos de poder. O Espírito Santo desceu sobre a vida desses homens.
daqueles que se reuniam em nome do Senhor, tudo porque se aproximaram. Então a minha bem-aventurança, a sua bem-aventurança está completamente, 100% ligado à distância que estamos de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais bem-aventurado. Quanto mais próximo de Deus, mais abençoado. Quanto mais próximo de Deus, mais próspero seremos. Porque Deus assim promete. Ninguém chegou a Deus e voltou da mesma forma. Todos que chegaram a Deus, se aproximaram de Deus, foram abençoados por Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós. O próprio Deus fez em nós morada. E nos promete nos levar um dia. Esse dia está vindo. Um dia seremos levados para estar com Ele para todos sempre. Muitas vezes nós pensamos que ser cristão é simplesmente bater cartão, vir à igreja. Aí eu fui domingo, eu fui quinta-feira, aí eu fui no culto de oração. E pensamos que isso é o suficiente. Isso é um bom sinal. Mas longe de ser o necessário. Não fazia isso o fariseu? E o que a Bíblia diz acerca do fariseu? A sua oração não foi atendida. Será que existem pessoas religiosas no nosso meio? Que faz tudo o que nós estamos fazendo aqui, mas faz de uma forma robótica, de uma forma religiosa. Não faz pela comunhão, não faz pelo amor, não faz pelo ser grato a Deus pela salvação, mas simplesmente porque um dia ele fez esse propósito de só vir à igreja. O publicano ali sentia-se miserável, batia no peito e dizia: misericórdia de um pecador como o senhor. Nem era digno de olhar para os céus, mas batia no peito dizendo: eu sou miserável e sou pecador, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Deus estava atento a ouvir aquele homem e perdoar os seus pecados. Mas muitas vezes nós queremos servir a Deus de uma forma superficial, de longe. Lembra Pedro? Quando Jesus se entrega, porque ninguém levou Jesus à força, Jesus se entregou. O sacrifício fazia parte dele se entregar. Teria que ter voluntariedade. Por isso era perfeito. Veja que quando os soldados chegam para pegar a Jesus, levar a Jesus, ele diz: sou eu. E aí a Bíblia em João vai dizer que todos caíram por terra, os homens e os soldados. A Bíblia diz que eles levam Jesus e ele passa por aquele julgamento mais injusto. Porque não tinha por onde acusá-lo, não tinha por onde matar Jesus, não tinha razão por isso. O homem nem pecar, pecou. E a Bíblia diz que Pedro agora seguia a Jesus, mas à distância, observando o que estava acontecendo com o mestre. E muitas vezes nós queremos seguir a Jesus desta forma, à distância. Enquanto nós lemos em Filipenses capítulo 1, versículo 29, você não precisa abrir sua Bíblia, que nos dá uma dica aqui de como nós devemos servir a Jesus. Diz assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então nesta vida tem sofrimento? Se o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Teríamos aflições, faz parte. Mas não podemos nunca deixar cair as guardas, sempre temos que estar prontos. Os discípulos estavam prontos. O mesmo Pedro, que seguia Jesus de longe, ele caiu, entendeu, depois de ser revestido do poder de Deus. Esse próprio Pedro que negou conhecer Jesus, negou ser um deles, 3 vezes nega a Jesus. Agora está ali pronto para morrer pela causa. Um Pedro despertado, um Pedro consciente. E é isso que acontece. Nós sabemos que Pedro morre por não negar a Cristo. E quantas vezes nós deixamos a desejar no tocante à fé? Passamos dias distantes de Deus. Como assim, pastor? Sim, dias sem orar, dias sem ler a palavra de Deus. Passamos dias sem vir à igreja. Lembra que eu disse que isso é um sinal de uma pessoa que está buscando a Deus? É um sinal, precisa estar. Precisa estar em cada um de nós esse sinal. É uma das provas que nós estamos vivos para Deus, para a sua obra. É de ter prazer em cultuar.
é de ter prazer de vir à casa do Senhor. É mais uma oportunidade. Nós precisamos de uma atitude como a de Paulo, onde ele mesmo disse: o meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. Eu não importo o que está à minha volta, se tenho que padecer, eu vou padecer. Essas coisas à minha volta não têm pouca importância, o que importa é servir a Cristo. Filipenses capítulo 3, o versículo 8 diz assim: e na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O que tem custado para você? Eu já vi pessoas dizer: pastor, a nós não nos custa nada servir a Deus. Talvez é por isso que nós estamos tão fracos, enfraquecidos. Porque todos que nós lemos as Escrituras, a palavra de Deus nos mostra que lhes custaram algo. A Abraão lhe custou estar no seu comodismo, na sua casa, no meio da sua parentela. Ele saiu do meio da sua parentela para um lugar distante que ele nem sabia, Timene, onde estava indo. A todos esses, os discípulos, para servir a Cristo, tiveram que custar-lhe a vida. A própria vida eles perderam para servir a Cristo. E para mim, pastor, não custa nada. Jesus já morreu, já pagou o preço. Existe um custo e um preço a pagar. Porque nosso Jesus deixou para nós um exemplo. A ele foi renúncia. O evangelho é sinônimo de renúncia. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas para servir a Cristo. Paulo está dizendo que ele abriu mão dessas coisas, que para ele essas coisas não tinham valor, para ganhar e receber a Cristo. Por isso que muitas vezes estamos enfraquecidos, não conseguimos evangelizar. Por isso que quando às vezes eu no trabalho começamos a falar, e eu falo isso com vocês como um crente que precisa evangelizar, como um pastor desta igreja que precisa dar exemplo, e muitas vezes nós estamos pregando a palavra e muitas vezes não acontece nada. 2025 pode ser um ano diferente. Eu não quero apertar ninguém aqui, não é meu trabalho. Mas quantas almas foram alcançadas em 2024? Quantas pessoas foram alcançadas porque você dedicou? Se nós dependêssemos de ganhar almas para a sobrevivência, se fosse o nosso trabalho, porque todos nós somos trabalhadores, profissionais em alguma coisa na vida, se nós, como embaixadores de Cristo, tivéssemos que reportar todos os dias o trabalho, porque nós, na companhia, os meninos têm que reportar o trabalho que eles fizeram no dia. Imagina se nós tivéssemos que reportarmos a Deus. Aqui está, Senhor, o meu trabalho. Eu não quero dizer que pessoas tinham que se converter, não, mas pelo menos que você tivesse que pregar. Testemunhar daquilo que você recebeu, pois todos nós somos chamados para fazer esta obra, pregar o evangelho a toda criatura, para que essas pessoas tenham uma oportunidade. O mundo não está tão longe, está fora dessas portas. Se nós dependêssemos disso para sermos salvos, que Deus tenha misericórdia e nos ajude. Quando nós falamos do amor de Deus, isso fala profundo. É um sinal de estar próximo de Deus. Aquele que está cheio de Deus não consegue não falar de Deus. Aquele que está cheio da presença de Deus não consegue conter esse Deus. Ele é grande demais. Pastor Paulo, ele é grande demais para nós contermos aqui dentro. Aquele que tem a alegria da salvação não consegue, Shelley, conter essa alegria ao ponto de não compartilhar. Nós somos bons amigos, right? Nós conversamos com às vezes pessoas e contamos: olha, eu consegui os rapazes que trabalham na construção, eu consegui essa ferramenta em tal lugar por tal preço, e comunicamos com todos os amigos que conversamos. As mulheres, talvez os sapatos, né, irmã Suelen? Tem uma loja que está vendo um sapato, uma promoção, vai lá hoje. Não perca a oportunidade, é 20% em cima de 50%. Ei, não perca essa oportunidade. Aqueles que gostam de esporte, toda vez que o time ganha, ele sai contando para todo mundo: meu time ganhou, conta as histórias, os troféus, os campeonatos. E Jesus? E esse assunto de evangelho, que é boas novas? Como que você tem dedicado?
Que palavra é esta para o pastor pregar no final de um ano? Talvez é o que nós precisamos mesmo. É de mudar essa atitude. Paulo, certa vez, ele diz que ele gostaria de ter ido estar com o Senhor. Ele disse ter se feito fraco para com os fracos, forte para debaixo da lei, sobre os que estão debaixo da lei. Tudo para ganhar alguns mais, intenção de ganhar almas para o reino de Deus. Mas a vontade dele, na verdade, era estar com Cristo. Mas ele diz, mas se porventura alguma razão eu preciso estar aqui ainda para ganhar 2 ou 3 ou mais pessoas, que seja assim. Mas a minha vontade, ele repete, é já partir desta vida. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, igreja, para buscar-te, e nós precisamos estar preparados e trazer mais pessoas para estarem preparadas para subir, porque uma vez que nós partimos, termina a nossa missão, nós precisamos trabalhar. Uma pessoa que está cheia de alegria no coração da sua salvação, ela é contagiante. Ela quer falar do amor de Cristo. Por isso muitos falam sobre o novo convertido, né? A pessoa que está naquele primeiro, chamamos o primeiro amor. Por que é o primeiro amor? Tem o segundo, terceiro, quarto, vai perdendo as forças? Como que é isso? Nós precisamos viver este amor todos os dias, não importa quantos anos você está servindo ao Senhor. É uma forma de nós buscarmos a Deus, a intensidade, pegamos assim. Que não seja alguma coisa passageira. E como que nós buscamos isso, pastor? Através de Cristo. É através da oração, a santificação. É assim que a gente busca a Deus. Veja, Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, e de todos aqueles que invocam em verdade. A santificação. Salmos 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus na sua salvação. É assim, é santificando, é buscando mais de Deus, enchendo-se mais de Deus, da sua presença. Através da nossa fé, somos justificados. Hebreus capítulo 11, e eu estou encerrando. Verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem você fé em Deus? Tudo está relacionado à fé em Deus. Se você não buscar, se você não tem fé, você não ora. Não pense que você vai orar. Orar para quê? Se você nem fé tem. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos começar 2025. Eu não estou falando aqui para 2024. 2024 acabou. Nós teremos o culto da virada. E você vai ouvir mais palavras como essas, certamente. Mas 2025 está logo ali. Você quer um 2025 diferente? O que a igreja precisa, pastor? O que a igreja mais precisa é de um avivamento. É um despertamento. É o que nós precisamos. Nós precisamos ser despertados para não ficar apenas como religiosos, cumprindo alguma lei. Você já foi chamado à comunhão. Você está em comunhão com Deus. Deus está no seu coração atuando. O Espírito Santo nos movendo a cada instante, a cada momento. A nossa vida com Deus não pode ser como aquele fariseu, apenas de cumprir regras, mas de um relacionamento. 2025 seja um ano de relacionamento com Deus, de comunhão, profunda comunhão com Deus para esta igreja. Nós precisamos ser avivados. Coloque sobre os seus pés. Eu quero ler com os irmãos em Efésios capítulo 2, versículo 18
e o 19, que diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. 2025, esteja próximo de Deus. Esteja buscando a Deus. Quanto mais você busca um Deus infinito, irmãos, nós nunca vamos ter Deus de uma forma completa. Mas quanto mais nós buscarmos de Deus, mais de Deus nós vamos ter, isso é claro. Quanto mais nós buscarmos em oração e buscar a sua presença, mais de Deus seremos revelados. E aí está o sucesso da igreja. Uma igreja que busca a Deus. A igreja primitiva, para nós, é um exemplo a seguir. Aqueles homens oravam, buscavam a Deus, tinha tudo em comum. Porque o foco era Cristo. 2025, que o nosso foco seja Cristo. Que nós venhamos trabalhar para o reino dos céus. E que almas se rendam, que as pessoas se convertam, porque esse é o trabalho da igreja. No momento que nós pararmos de pregar, já não precisamos estar nesta vida, nesse mundo. Porque perdemos o foco, perdemos a direção. Por isso precisamos pregar, anunciar as boas novas de salvação enquanto é dia, porque certamente, da mesma forma que foram profetizado acerca da primeira vinda de Cristo, nós falávamos isso na escola dominical, da mesma forma que foi falado sobre a sua vinda, da sua primeira, e ele veio, ele está voltando a segunda vez para levar o seu povo. Estejamos preparados, Jesus pode voltar ainda este ano. Como está o seu coração? Eu quero convidar você a curvar a sua fronte. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor, nossos corações. Esta palavra nos constrange, Senhor, pois não queremos e nem podemos pensar em ser meramente religiosos, de vir aqui como se fosse um ato religioso, mas sim, nós precisamos conhecer melhor o Senhor. A nossa vida de comunhão precisa estar bem firme no Senhor. Não podemos viver de qualquer maneira, Jesus. Nós estamos findando o ano de 2024, onde o Senhor muitas vezes nos abençoou e nos prosperou e de tantas formas, mas sabemos que isso não é tudo que nós precisamos. Nós precisamos é mais da tua presença. Meu Deus, que nunca nos falte a fé, que nós devemos estar firmes, ó Pai, neste ano que está para iniciar, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a romper em fé, dia após dia. Que nossos corações tenham alegria de estar na tua presença, de te buscar, de te servir, pois o Senhor é digno de toda a honra, todo o louvor e de toda a exaltação. Abençoa as vidas que aqui estão. Cura os enfermos, ó Pai, que não puderam estar na tua casa hoje, te louvando, te servindo. Cura aquelas pessoas que estão doentes. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, de nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia te servir melhor. Nós oramos a Ti e Te damos graças por tudo. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Tomai assento, igreja, em nome de Jesus. Quero convidar aqui a missionária Alessandra, está dando os avisos.